Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia. E por falar em arqueologia, o vídeo que eu estou fazendo hoje para vocês foi devido à enquete que eu lancei no Instagram semana passada. Eu falei sobre um achado arqueológico lá em Israel, perto da floresta de Laquis, um achado relacionado, segundo a tradição, a alguém que participou do nascimento de Jesus, a babá de Jesus, e eu perguntei se as pessoas queriam que eu gravasse um vídeo a esse respeito, e a maioria, eu acho que praticamente todos, eu não lembro de ninguém ter falado o contrário, falaram sim, queremos que você grave o vídeo, então está aqui, promessa cumprida, estou gravando agora que o Natal passou. Mesmo assim, vamos falar alguma coisa relacionada ainda ao nascimento de Jesus. Apenas quero fazer um anúncio aqui. Muita gente me perguntou no Instagram sobre algo que eu disse de uma escavação arqueológica que eu vou participar em Israel agora, em 2023, em Laquis, que é perto desse outro achado que eu vou mencionar aqui. E muita gente, como é que eu faço para escavar com você? Então eu vou deixar no final desse vídeo aqui um link onde você pode entrar em contato, alguma forma de contato ali com o pessoal que está organizando isso. Eu não sei quantas vagas ainda existem, tá bom? Então não posso garantir que você vá conseguir se inscrever, porque lá no sítio arqueológico de Laquis, onde nós vamos escavar em julho, há poucas vagas. Eu não posso levar ali 80 pessoas para escavar comigo, 50, não dá para levar, não tem nem espaço para tanta gente assim. É um número bem pequeno de pessoas, e eu sei que vários já fizeram a inscrição, mas como tem muita gente ainda perguntando como é que eu faço para participar, então eu vou deixar o link aqui. Ainda há algumas vagas, eu sei que há algumas vagas, eu não sei quantas. Então você pode se inscrever lá e corra para não ficar de fora dessa. Você vai ter a oportunidade de viajar comigo para Israel para fazer uma escavação arqueológica. Esta não será uma viagem de turismo, embora eu vá levar o grupo em alguns lugares para apresentar um pouco do país de Israel, de outros sítios arqueológicos, da arqueologia relacionada a Jesus, mas o mainstream, vamos dizer assim, o principal objetivo desse grupo será escavar a cidade de Laquis, que era, nos tempos antigos do Antigo Testamento, a segunda cidade mais importante da Judéia, perdendo apenas para Jerusalém. Imagine a oportunidade que você tem, o privilégio de talvez ser a primeira pessoa a retirar da terra um evento ou um objeto significativo que está ali há mais de 2.000 anos, há pelo menos 2.500 anos sepultado. E você vai ver aquele objeto retirado, como eu falei, do solo pela sua própria mão, antes mesmo dele ser exposto no museu lá de Israel, como já aconteceu comigo outras vezes. Ficou curioso? Então depois do vídeo você vai ver ali como acessar as informações dessa escavação. E também quero reforçar aqui o convite para que você seja meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Já são 25.000 alunos, mas ainda precisamos de mais alunos, primeiro porque eu quero espalhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Segundo, que nós estamos precisando avançar com as construções do museu, e esses alunos estão ajudando a tornar real esse sonho do Museu de Arqueologia aqui, tá bem? Bom, também vou deixar a informação do curso A Bíblia Comentada depois do vídeo aqui, as duas informações para você. Mas vamos lá. Esse achado arqueológico, ele não é necessariamente algo que foi encontrado agora. Eu li aí em algumas páginas da internet, alguns jornais do Brasil e do exterior sobre o achado, e eles colocam assim, às vezes o jornalista gosta de colocar uma coisa bem enfática assim para chamar a atenção, o que não é nenhum crime, encontrado o túmulo da babá de Jesus, ou da ama seca de Jesus, aquela mulher que foi a primeira a participar do parto de Jesus. E dão até o nome dela, Salomé. E a pergunta que as pessoas fazem é verdade isso? Sim, é verdade. O túmulo foi encontrado. Mas a Bíblia não fala nada de uma Salomé que era babá de Jesus. Então vamos por partes que eu vou explicar essa historinha para você e você vai entender de onde tirar essa informação. Para começo de conversa, esse túmulo não foi descoberto agora. É isso aqui que eu queria corrigir um pouquinho da imprecisão, não de todos, mas de alguns sites que eu li. Esse túmulo já está sendo desenterrado há um bom tempo. Como eu falei, ele está na floresta de Laquis, próxima de Tel Laquis, onde nós vamos escavar. Tel Laquis é um sítio arqueológico do Antigo Testamento. Porém, numa floresta que está ali perto, um parque nacional, na verdade, eles encontraram um túmulo do primeiro século.
O primeiro século é a época de Jesus. Só que esse túmulo, curiosamente, foi transformado numa capela cristã. E nesse túmulo tem várias cruzes, assim na parede, desenhadas na parede, inscrições em grego, inscrições em árabe, indicando que aquele lugar ali foi um sítio de visitação ou um lugar de peregrinação cristã por muito tempo, até o século IX de nossa era, quando os muçulmanos, de certa forma, dominaram aquela área ali e impediram as peregrinações cristãs. Ou seja, nós temos peregrinação cristã ali, talvez do início da Idade Média até o século IX. Então, muitas vezes, aquelas guerras que havia ali pela Terra Santa, peregrinos cristãos iam lá. E esse ato de peregrinação cristã, embora não seja uma coisa que a gente bata o martelo assim, porque essa tradição é um pouco tardia, ela pode ser uma pista que aquele lugar foi algum centro de referência ligado à fé cristã desde tempos antigos. Então, por exemplo, a casa de Pedro, lá em Cafarnaum, os indícios dos peregrinos me dão uma pista que ali seria a casa de Pedro. O lugar de Magdala, os escritos de peregrinos que foram à cidade de Magdala e a descrevem são importantes para mim. Por que eu estou dizendo para você isso? Porque se eu tenho, por exemplo, um documento de um peregrino que visitou a Terra Santa no terceiro século de nossa era, ele viu o local de uma maneira muito menos perturbada do que eu, porque ele viu aquele lugar antes da chegada dos árabes, antes da criação da religião muçulmana, ele viu ali antes das guerras de conquistas israelenses, ele viu aquilo ali antes das cruzadas que houve na Idade Média, ou seja, o território estava menos perturbado do que está hoje. Hoje nós temos ali asfalto, estradas, ruas, prédios, hotéis, cidades modernas, tudo isso construindo sobre camadas e camadas de antiguidades, de restos arqueológicos, que quando esse peregrino estava lá, muitas dessas camadas não existiam, então ele pôde ver a terra de maneira mais próxima de como era da época de Jesus. Além disso, esse peregrino teria acesso a documentos e informações orais que estavam muito mais próximas da fonte apostólica, ou seja, daquele período em que viveram os apóstolos, do que eu que estou há 2000 anos depois. Então esses registros nos ajudam, é como se fosse quase um trabalho assim de CSI, de investigação, sabe? E nós temos então um indício que ele era um lugar importante ligado à história do cristianismo. E era um túmulo. Não era um túmulo de pessoas quaisquer, mas de gente ligada à família de Jesus. E de longa data, esse túmulo é atribuído a uma mulher chamada Salomé. Agora, como eu falei, esse túmulo já foi descoberto há muitos anos, ele já está sendo escavado há muitos anos. A novidade agora é que eles estão fazendo um trabalho para abrir esse túmulo para a visitação de turistas. Aí entra uma questão também comercial. Muita gente viu que ali poderia ser uma fonte de recurso financeiro através do turismo, pessoas visitarem ali, então estão preparando o local para a visitação, tanto de cristãos quanto de judeus e pessoas interessadas nessa temática. Por que de cristãos e judeus? No princípio de judeus, porque ali você tem um túmulo judaico do primeiro século. Isso é interessante, é a história do povo deles. E de cristãos, porque você vê que aquele lugar foi transformado num centro de peregrinação cristã. Então, alguma coisa relacionada à vida de Jesus aconteceu ali, ou com pessoas que foram sepultadas ali. Então, ambos os grupos têm interesse, vamos abrir aqui para visitação de turistas. E não há nada de errado com isso. Eu sei que alguém está falando, mas é turismo com a palavra de Deus, é dinheiro? Não, é uma forma de ter o turismo do país de maneira segura para as pessoas conhecerem essa história. Eu mesmo, como arqueólogo, tenho interesse em visitar esse lugar lá, tá bem? Para fins historiográficos, arqueológicos, é claro. Mais um detalhe interessante, esse túmulo mostra como durante um tempo houve uma simbiose entre judaísmo e cristianismo que infelizmente foi se perdendo ao longo da história do cristianismo. É isso que nós temos em relação a esse túmulo. Partindo disso, já que eles querem abrir ali para visitação, a forma de anunciarem isto uma semana antes do Natal, para mim foi proposital, porque sabem que no hemisfério ocidental, na parte ocidental do mundo, né, no lado ocidental, ali nós cultuamos Jesus, temos a celebração do Natal, que muitos usam para lembrar do nascimento de Jesus, então nada melhor do que apresentar um lugar relacionado ao nascimento de Jesus nessa época do Natal.
Eu confesso que essa é uma tática até de alguns sítios arqueológicos, eu vou explicar a vocês como ela funciona. Não é nada de desonestidade, mas é uma forma de boa convivência. Se eu estou escavando aqui, por exemplo, porque muitos sítios arqueológicos, como este que nós vamos escavar em Tel Aquis, o governo israelense não tem dinheiro para dar para todas as escavações, para todos os sítios. Não imagina, é muito dinheiro e eles têm que gastar o dinheiro público com outras coisas, com armamento, por exemplo, do exército para proteger o país, que é persona não grata entre os vizinhos árabes. Israel importa praticamente tudo que consome. Israel não tem petróleo, Israel não tem grandes jazidas de minério, como temos no Brasil. 63% do país são desertos. Então, quer dizer, tem muita coisa que Israel precisa guardar o dinheiro público para investir no próprio país. A arqueologia fica em segundo plano. Então, esses sítios arqueológicos são escavados com a ajuda de sócios beneméritos, pessoas ricas de outros países que ajudam a universidade, mandando recursos para que ela possa escavar, e assim vai. Então, quando um sítio arqueológico está aqui, vamos supor que eu estou escavando aqui, e eu encontro algo importante, encontro essa caixinha aqui, e ela é de grande valor. Por ética com os meus colegas arqueólogos, eu não anuncio agora o encontro dessa caixinha. Sabe por quê? Porque se eu falar que eu encontrei essa caixinha no meu sítio arqueológico, corre-se o risco de empresários que estão ajudando outras escavações tirarem o apoio financeiro daquela escavação e passar para a minha escavação, porque aqui podemos encontrar outras coisas e é bom ele ter o nome da empresa dele atrelado ao sítio arqueológico que encontrou aquela raridade. Então, por uma política de boa vizinhança, eu guardo essa caixinha, não anuncio. Quando já estão terminando os recursos dos outros sítios e que todo mundo vai começar agora a pleitear novos recursos, aí eu anuncio no jornal, olha, encontramos isso aqui, aí as pessoas saem lá, saiu no jornal X, encontrado em Israel uma caixinha muito rara, mas quando você lê isso na reportagem, pode saber que aquela caixinha rara foi encontrada antes. Já houve achados arqueológicos, por exemplo, que foram divulgados, e eu soube pelos meus amigos que haviam encontrado aquilo ali um mês antes. Mas sempre eles pediam, Rodrigo, não conte para ninguém, porque ainda não divulgamos na imprensa. E depois tem uma outra divulgação que o correto seria ser antes da divulgação na imprensa, que é quando aquele objeto é transformado num artigo científico indexado, revisto por pares, peer review, que eles falam, publicado em alguma revista acadêmica indexada, apresentado num congresso, aí que os jornalistas apresentam. Alguns arqueólogos cometem o erro, o equívoco, de anunciar primeiro para a mídia o achado antes de anunciar para a academia. E às vezes a academia vai e desmente aquele achado, fica muito chato. Eu estou só dando para vocês o pano de fundo como funciona o mundo da arqueologia. Então pode ser que esse achado foi anunciado agora, de propósito, porque era o Natal e tudo mais. Agora, o que eu tenho ali de indício histórico arqueológico? Eu tenho uma tumba de uma família judaica do primeiro século. Essa tumba foi transformada numa capela cristã no início da Idade Média e foi local de peregrinação até por volta do século IX, o que indica que ali é um lugar que tem uma tradição ligada à vida de Jesus e testemunhada por esses vários peregrinos que foram ali e deixaram marcas de cruz. Aliás, o local foi transformado, foi adaptado para uma caverna. E a tradição desses peregrinos falam que ali é o sepultamento de Salomé. É isso que eu tenho. Agora, e a ligação de Salomé com essa babá de Jesus? Essa ligação vem também, eu até diria, por um telefone sem fio. Lembra aquela brincadeira de telefone sem fio, que alguém diz uma coisa aqui e vai transformando? Até chegar nessa visão provavelmente equivocada, que a babá de Jesus chamava-se Salomé. Como é que nós dizemos isso? Existe um documento apócrifo ou um documento não canônico do ano 150 de nossa era, chamado Proto-Evangelium Yaakov, ou traduzindo, o Proto-Evangelho de Jacó. Em alguns livros ele é chamado de o Evangelho da Infância de Jacó ou o Evangelho de Tiago, se você também preferir, porque Jacó, Yaakov, em hebraico, é Tiago, Jacobos, em grego. Então Tiago e Jacó é o mesmo nome, por isso que Tiago, em português, nos Estados Unidos vira James. Então esse evangelho de Tiago, ele não é um evangelho inspirado por Deus, ele não está na Bíblia, ele é do ano 150. Mas calma, espera um pouquinho, não para com o vídeo não. Eu estou falando não para com o vídeo porque muitos cristãos mais conservadores
Já dizem assim, não, se não está na Bíblia eu não quero saber, já vou desligar, o Rodrigo vai basear em coisa fora da Bíblia. Até vi esses dias alguém escrevendo no post que eu publiquei lá, vocês querem que eu fale sobre isso? Alguém fez um textão lá assim, eu não quero saber disso, se não está na Bíblia é porque Deus achou que não é importante a gente saber, eu só fico com o que está na Bíblia. Não seria tão radical assim. Eu vou dizer para os irmãos por quê. Quando se trata de doutrina cristã, doutrina ou credo cristão, desculpem o barulho aqui, eu não estou no NASP, eu estou em Belo Horizonte, aqui na casa dos meus sogros, é uma cidade, então tem muito mais barulho do que no interior, lá no ambiente controlado, tá bem? Como eu estava dizendo para vocês, no que diz respeito à doutrina, a credo do cristianismo, o seguro é ficarmos apenas dentro da fonte canônica. O que é a fonte canônica? Aqueles livros que estão na Bíblia Sagrada, 66, segundo o cânon protestante, 66 livros inspirados por Deus. Então, por exemplo, para eu dizer que Cristo é Deus, eu tenho que valer essa afirmação dentro da Bíblia Sagrada. Para eu dizer que a salvação é pela graça mediante a fé, eu tenho que valer da Bíblia Sagrada. E se alguém que está assistindo aqui que não é cristão, eu não vou ter tempo para explicar todo esse arrazoado de crenças e questões de inspiração para você. Isso eu precisaria fazer num outro vídeo. Por hora, tome apenas como pressuposto que para o cristianismo tradicional, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada por Deus, e a partir dessa inspiração, essa Bíblia, escrita por homens, mas inspirada por Deus, ela contém a fonte de doutrina que nós precisamos seguir. Ou seja, qualquer doutrina que não esteja na Bíblia não pode ser uma doutrina cristã legítima. Não confunda doutrina com usos e costumes, que alguém pode falar assim, tá bom, Rodrigo, mas tem cristão, por exemplo, que pede para pregar de paletó e gravata, mas isso não é doutrina, isso é uso e costume. Tá bom? Vamos separar o que é doutrina e o que são os usos e costumes. Doutrina ou credo, eu evito a palavra credo, que parece uma coisa meio engessada, lá concílios como Niceia. Eu prefiro falar crenças fundamentais. As crenças fundamentais, que são distintas de usos e costumes, elas têm que basear na Bíblia. Tá bom? O uso e costume pode mudar, a crença fundamental não, porque o dia, por exemplo, que eu deixar de acreditar que Jesus é o Filho de Deus, ruiu a minha fé cristã. Agora, eu posso um dia deixar de pregar de paletó e gravata e não vai ruir a minha fé cristã. Paletó e gravata é uso e costume. A crença em Jesus como Filho de Deus é fé, é pilar da minha fé. Vocês entenderam? Esses pilares da fé cristã ou crenças fundamentais do cristianismo têm que ser retirados única e exclusivamente da Bíblia. Eles podem ser iluminados por coisas de fora da Bíblia, não baseados neles. Como iluminados? Por exemplo, a questão do batismo. Eu posso ter a forma do batismo iluminada pelos achados arqueológicos, pelo desenho das catacumbas de Roma, que são os desenhos que os cristãos primitivos faziam, de como eles pensavam a fé cristã. Então eu posso pegar aquela fé, aquela crença fundamental, que é baseada na Bíblia, nas cartas de Paulo, por exemplo, e vê-la iluminada pelas catacumbas de Roma. Porque nessas catacumbas os cristãos escreviam a fé que eles professavam. Por exemplo, o credo apostólico do segundo século, esse credo apostólico mostra como aqueles cristãos, imediatamente depois da época dos apóstolos, entendiam a fé ensinada nos apóstolos. Então não baseio a minha crença nesse documento, mas ela é iluminada por esse documento. Ficou claro para vocês? E nessa iluminação que esses documentos primitivos, não bíblicos, não canônicos, nessa iluminação que eles me oferecem, nessa contextualização que eles me oferecem, eu posso entender melhor algumas passagens da Bíblia. Ou posso até confirmá-las, ver que aquela fé era entendida assim também por eles lá atrás. E eles às vezes também me dão informações históricas preciosas, importantes. Por exemplo, como é que Paulo morreu? Você sabia? Paulo morreu decapitado. Mas em nenhum lugar da Bíblia fala que Paulo morreu decapitado. Isto é fruto de uma tradição cristã que veio posterior ao tempo do Novo Testamento. Como Pedro morreu? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas isso também não está em página nenhuma na Bíblia. Como Isaías morreu? Isaías morreu cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Mas onde está isso na Bíblia? Então são elementos que estão fora da Bíblia e que me dão uma informação histórica interessante.
Eu não vou precisar dessa informação histórica da morte de Pedro, Paulo, Isaías, para fundamentar uma crença cristã minha. Senão eu estaria indo contra o que eu falei com vocês. Mas essa informação histórica me ajuda a iluminar o quadro, o contexto, etc. E esse é um dos papéis que a arqueologia faz, tá bem? Esse Proto-Evangelium Jacob, ou Evangelho Primitivo de Jacó, ou de Tiago, ele é interessante porque ele é do ano 150. Então, mesmo que ele não tenha sido inspirado por Deus e nem pertença ao verdadeiro Tiago da Bíblia, ele traz informações que estão muito próximas da fonte apostólica. Essa cópia que nós temos desse evangelho indica que ele não foi escrito no ano 150, mas que ele antecede ao ano 150. É que nós conseguimos rastreá-lo até o ano 150. E se ele é anterior a isso, ele se valeu talvez de algumas tradições cristãs orais que se perderam. E talvez por isso até se chamou o Evangelho da Infância de Tiago, porque Jesus tinha um irmão chamado Tiago. A Bíblia fala dos irmãos e irmãs de Jesus e dá o nome dos irmãos de Jesus. E um deles era Tiago, o Tiago que escreveu a Epístola de Tiago, tá certo? E que foi líder da igreja durante um tempo. Jesus tinha um irmão e esse evangelho me diz que esses irmãos de Jesus, por exemplo, eram irmãos por parte de José, que Maria era virgem e que ela não teve outros filhos além de Jesus. Isso é um dado interessante. E é esse evangelho que fala de uma mulher chamada Salomé e fala de uma babá de Jesus. Mas lembra que eu fiz menção aqui do telefone sem fio? Pois é, esse evangelho não fala que Salomé era a babá de Jesus. Pelo contrário, o evangelho dá a entender que são duas mulheres distintas. Eu vou ler para você aqui um pedacinho que eu coloquei aqui no celular da Laura, desse evangelho para vocês entenderem. Está no capítulo 29, verso 3. E a parteira saiu da caverna e Salomé a encontrou. E ela disse, Salomé, Salomé, uma nova visão tenho para contar. Uma virgem deu à luz que em sua natureza não permite. E Salomé disse, tão certo como vive o Senhor meu Deus, se eu não tentar e provar sua natureza, não acreditarei que uma virgem deu à luz. Então o próprio texto aqui mostra Salomé como uma mulher incrédula, conversando com a parteira, que era uma outra personagem ali. Agora, é lógico que nessa situação de telefone sem fio que eu falei com vocês, a tradição medieval acabou depois confundindo as duas mulheres aqui, a Salomé parteira com a Salomé incrédula, e acabou pensando se tratar da mesma mulher. Portanto, do ponto de vista arqueológico, eu não posso apostar nenhuma ficha no fato de que Salomé teria sido a parteira de Jesus, muito menos que aquele túmulo é dessa Salomé. O que eu posso falar arqueologicamente é que aquele túmulo é atribuído a uma Salomé, que de longa data ele foi visitado por cristãos e talvez alguma coisa relacionada à vida de Jesus aconteceu ali. Mistérios. Mas tem uma coisa para terminar esse vídeo que talvez vai surpreender vocês. Eu trabalho firmemente com a hipótese que Jesus tinha uma tia chamada Salomé. Isso, e eu vou mostrar a vocês, isso aqui eu tiro da Bíblia. Isso aqui eu tiro da Bíblia. De onde vem essa história de uma Salomé que era tia de Jesus? Isso, como eu falei, eu tiro da Bíblia. Então vamos lá. A Bíblia menciona, entre as discípulas de Jesus, mulheres que seguiam Jesus, uma mulher chamada Salomé. Quando você vai no Evangelho de Lucas, por exemplo, que Lucas fala da crucifixão de Jesus, Lucas fala das mulheres que seguiam a Jesus desde a Galileia, mas Lucas não dá o nome dessas mulheres, apenas fala que essas mulheres vinham com Jesus desde a Galileia, Jesus estava com elas ali, seguindo todo o tempo, etc., mas não dá o nome de nenhuma delas. Lucas capítulo 23. Mas quando eu vou no Evangelho de Mateus, Marcos, vou começar com Marcos. Marcos capítulo 15, fala o nome dessas mulheres. Então vamos comigo aqui. Marcos capítulo 15, verso 40. Estavam também ali, na crucifixão de Jesus, algumas mulheres observando de longe. Entre elas, então anote aí, Maria Madalena, primeira mulher, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José,
e ainda Salomé. Então, Marcos menciona 3 mulheres, 2 Marias e uma Salomé. Uma seria Maria Madalena, a outra mãe de um certo Tiago e José e Salomé. Deixa-me falar dessa segunda aqui. Diz que ela é mãe de Tiago o menor. Ora, se coloca Tiago o menor, é porque tinha 2 Tiagos. Se eu falo assim, você vai trazer agora para mim aqui 3 pessoas, vocês trazem o Joaquim, o Júlio Baiano e o José. Se eu falo o Joaquim, o Júlio Baiano e o José, certamente porque tem outro Júlio. E para não confundir os dois, você fala, tem um Júlio aqui e o Júlio Baiano. Tem uma maneira que você tem de distinguir as pessoas. Então, se distinguiu o Tiago o menor, é porque tinha outro Tiago. De fato, ali no séquito de Jesus, você tem o Tiago maior e tem o Tiago, filho de Alfeu, que era o Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João. Então tem 2 Tiagos mesmo, ainda tem um terceiro Tiago, que era o Tiago, irmão de Jesus. Eu sei que você pode falar, mas quanto Tiago? Sim, Rodrigo, se você colocar na internet, vai aparecer um monte. Até Rodrigo Silva vai aparecer vários aí, que não sou eu. Aqui perto de Belo Horizonte tem uma cidade, pertinho de Ouro Preto, chamada Rodrigo Silva. Então há muitos homônimos nos tempos da Bíblia e hoje também. Então vamos repetir as 3 mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Maria e Salomé. Agora, já que eu falei 3, você já ouviu falar que na constelação de Órion tem 3 estrelas, que chamamos no Brasil de 3 Marias? É porque, geralmente, na cruz do Calvário haviam 3 Marias. Havia 3 Marias. Mas nós só falamos de 2 aqui. Qual seria a outra Maria? Maria, mãe de Jesus, que a gente sabe no Evangelho de João, embora ela não seja mencionada em Marcos, no Evangelho de João é descrito que Maria, a mãe de Jesus, também estava aos pés da cruz. Tanto é que Jesus chama Maria, mãe de Jesus, com o discípulo amado João, e ela vem ali. Então as 3 Marias que você vê no céu à noite na constelação de Órion, as famosas 3 Marias, são Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor e José, e Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E a 4ª mulher seria essa, Salomé. Tá bem? Salomé. Bom, vamos continuar. Quando a gente vai também em Marcos capítulo 16, versículo 1, fala depois do momento em que Jesus vai ser ungido, o corpo dele, na manhã da ressurreição de domingo. Aí diz assim, passado o sábado, Maria Madalena, já falamos dela, Maria, mãe de Tiago, a outra ali, Maria de Tiago e José, e Salomé compraram aromas perfumados para ungir o corpo de Jesus. Óleos perfumados para ungir o corpo de Jesus. Então, de novo, as 3 estão mencionadas ali. O texto não menciona Maria, mãe de Jesus, mas sabemos que ela estava lá. Então, nós temos 4 mulheres ao pé do Calvário. Agora, como temos que estudar a Bíblia? Um pouco ali, um pouco aqui. Quando a gente vai para Mateus capítulo... deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Se eu ler aqui os versos 55 e 56, ele vai falar alguma coisa a mais dessas mulheres. Quer ver? Preste atenção. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, que eu já falei, Maria, mãe de Tiago e José, tudo bem, é a segunda lá, e a mulher de Zebedeu. Interessante, um evangelho diz que ela se chamava Salomé, o outro fala que ela era mulher de Zebedeu. Então essa Maria aqui, que era a mulher de Zebedeu, ela obviamente era mãe de Tiago e João, porque Tiago e João são chamados, os 2 discípulos de Jesus, Boanerges, filhos do trovão. A Bíblia fala que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Ora, se Tiago e João eram filhos de Zebedeu e essa mulher é chamada de a mulher de Zebedeu, a chance maior é que ela seja a mãe de Tiago e João. Tudo bem? É lógico, alguém pode falar, tá, mas e se eles tivessem uma madrasta? Bom, mas vamos para a teoria mais simples aqui. Se ao descrever os discípulos, fala que está fulano, Beltrano, Ciclano, e Tiago e João, os filhos de Zebedeu, quando fala Jesus no barquinho, estava Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu com Jesus. E a mulher também é chamada de mulher de Zebedeu,
Então, o mais simples seria supor que a família de Zebedeu era seguidora de Jesus. E nessa família eu tenho pelo menos 4 pessoas identificadas. O próprio Zebedeu, os seus 2 filhos, Tiago e João, e a mulher dele, que um evangelista diz que se chama Salomé. Agora, olha que interessante. Essa Salomé, ela tinha uma força sobre Jesus muito interessante, sabe por quê? Quando eu vou para Mateus capítulo 20, eu anotei essa passagem aqui, capítulo 20, versículo 21, eu anotei num papelzinho para não esquecer de ler esse texto para vocês. Mateus capítulo 20, versículo 21, eu vou ler o verso 20, diz assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, que nós sabemos que chamava-se Salomé, com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Jesus perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino esses meus 2 filhos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, se assentem um à sua direita, o outro à sua esquerda. E Jesus falou: mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Você não sabe o que está me pedindo. Pela cultura do Oriente Médio, essa mulher aqui, ela tinha que ter algum grau de relacionamento de parentesco com Jesus. Por 2 razões. 2 razões. Em primeiro lugar, porque ela vai com Maria Madalena até o sepulcro levar os aromas. Eu li isso para vocês em Mateus. Em segundo lugar, porque ela chega a Jesus com muita liberdade e faz um pedido assim muito que os meus 2 filhos se assentem no seu reino. Somente alguém que fosse muito próxima em termos familiares poderia fazer um pedido desse. É diferente do pedido daquela mãe aflita que correndo falou: mestre, por favor, salva minha filha que está endemoniada. Não, ela que não foi um pedido desesperado. Ela fez uma requisição, que no seu reino um filho meu se assente à sua direita, outro à sua esquerda. Filhos que, aliás, eram discípulos muito próximos de Jesus. João era o discípulo amado que reclinava a cabeça no seio de Jesus. Qual seria o grau de parentesco dessa mulher em relação a Cristo? O Evangelho de João pode me dar essa resposta. Quando eu vou em João, e João é justamente o discípulo amado, filho dessa mulher que escreveu um dos evangelhos, quando eu vou a João capítulo 19, versículo 25, eu encontro aqui, olha. E junto à cruz estavam, anote aí, eu vou pular aqui uma parte do texto de propósito, estavam Maria Madalena, beleza, o outro evangelho fala que estava Maria Madalena. Maria, mulher de Clopas. Quem seria Maria, mulher de Clopas? Evidentemente, aquela segunda Maria lá, mãe de Tiago, o menor, e de José. Correto? Então, eu aprendi até uma coisa sobre aquela Maria. Ela era casada com um homem chamado Clopas, ou Cleofas. Então, você tinha Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, que era esposa de Clopas, Maria, mãe de Jesus, o Evangelho de João menciona, então tem umas 3 Marias aqui retratadas, e a irmã da mãe de Jesus, a 4ª mulher. Tá aqui, olha. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então essa irmã da mãe de Jesus só pode ser aquela mulher que o outro evangelho chamou de Salomé, que era a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João. Isso faz de Tiago e João primos de 1º grau de Jesus. E essa Salomé, tia de Jesus, irmã de Maria. Seria ela uma irmã de Maria que talvez não acreditou no relato da virgindade de Jesus e demonstrou essa incredulidade, e essa incredulidade dela, embora não fosse guardada no relato dos evangelhos canônicos, permaneceu na tradição oral, de modo que o evangelho apócrifo de Tiago acaba mencionando no 2º século? Por que não? É uma hipótese. Jesus tinha uma tia chamada Salomé, e os seus primos Tiago e João. Interessante isso, não é? Se ela foi a parteira de Jesus, não tenho como dizer. Mas uma possibilidade para ligar essa mulher ao nascimento de Jesus, nós temos. Gostou dessa informação? Então espero que você continue sempre estudando a Bíblia. Repito, no meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu tenho muito mais informações para apresentar para você. Então não se esqueça de inscrever no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, tá bom?
Laura chegou aqui e me fez uma lembrança muito importante também, que eu não posso esquecer. No dia 22, anota, gente, eu não poderia fechar esse vídeo sem falar isso. No dia 22 de janeiro, agora, 22 de janeiro, eu terei um evento todo especial em São Paulo, tá certo? O Jesus como você nunca viu. Eu vou dar informações sobre Jesus que você nunca poderia imaginar. Se você já ficou surpreso com essa questão que eu falei aqui, da possibilidade dele ter uma tia chamada Salomé, aguarde o que eu preparei para esse evento. Então são 3 coisas aqui, hein? Não se esqueça. As escavações arqueológicas, tá certo? Em Israel, em Laquis, o curso A Bíblia Comentada, e dia 22 de janeiro aí, um evento todo especial em São Paulo. Ah, eu não moro em São Paulo. Não tem problema. Dá para você assistir de outra forma. Como? Eu vou deixar os links aqui depois desse vídeo e você vai saber. Então, a Laura mandou, missão cumprida, né? Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus e muito obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.